Ora, estamos de regresso aos nossos discursos diretos, agora que se aproximou o outono e novos projetos vão surgindo. O nosso primeiro convidado deste novo ciclo de discurso direto é o Wolf Manhattan, ou se quiserem, o João Vieira. João, tudo bem? Tudo bem. Quem está aqui é o João Vieira, não é o Não é Wolfmanhattan. o O Wolf Wolfmanhattan é o Manhattan. palco. São duas coisas diferentes. Exatamente. Se calhar pegava por aí. Tu já vestiste a pele de vários personagens e agora lanças um personagem chamado Wolf Manhattan. Ao fim destes anos todos de carreira, tinhas necessidade de criar mais um alter ego? Não sei se tinha necessidade, eu acho é que isto foi uma forma de lançar as canções sem ser em nome próprio, como João Vieira, e dar-lhe um universo um pouco mais interessante e criar todo aqui uma estética e uma linha e um fio condutor que não fosse só limitado às canções que eu fiz. E, e gravar umas canções e dar uns concertos a tocar essas canções, e eu acho que havia espaço aqui para levar o projeto um pouco mais longe e pensar de uma forma um pouco mais, ser mais ambicioso criativamente e pensar o que é que poderia fazer aqui. Algumas destas canções estavam já feitas há algum tempo, estavam escritas, não é? Compostas e gravadas em maquetes e coisas assim antigas, mas não havia realmente o projeto onde eu sentisse que as poderia pôr cá fora, tanto em White House como em Ex-Wife não se encaixavam pronto, na linguagem que nós estávamos a fazer na altura, e então senti necessidade de fazer uma coisa nova e achei que criar um personagem e toda uma história seria um projeto interessante. Não foi necessidade, foi vontade e foi entusiasmo, acho eu. Tu foste buscar o nome Wolf Manhattan, uma personagem virtual que vivia por cima de uma loja de discos e que era um produtor. Como é que foste buscar essa história? Qual foi o enredo que esteve por trás dessa história misteriosa que durante os dias criou expectativas antes do lançamento do álbum? Sim, quer dizer, a história parte um bocado desta ideia de se descobrirem hoje em dia e haverem até editoras especializadas em editarem cassetes perdidas, demos perdidas ou discos que não tiveram a devida atenção na altura e que são descobertos anos mais tarde. Isso acontece com muita regularidade nos tempos de hoje. Há bastantes compilações pronto, de canções perdidas, seja em que formato for. E eu achei que aí poderia ser um ponto de partida, era pegar nisso, de serem cassetes perdidas que foram gravadas há muitos anos e são descobertas e são editadas agora. Depois, ao mesmo tempo, achei que o som tinha uma sonoridade, pronto, anglo-saxónica, poderia ser uma coisa inglesa ou americana, mas achei que todo o universo da América se enquadrava bem aqui no projeto, mesmo a nível estético, mesmo a nível do guarda-roupa, tudo isso. Pensei nesse lado. Depois há a ligação a Nova Iorque que acabo por já termos tocado lá várias vezes, por ser uma referência a nível pronto, de influências musicais e não só a própria, pronto, a cidade em si foi uma grande influência para o projeto, nas letras, tudo isso. E depois a parte do Lobo é de ser um pouco um lobo solitário que gravou umas cassetes sozinho, longe da sua alcateia, sozinho em casa, produziu estas cassetes num 4 pistas e juntei isso a Nova York, Manhattan e pronto, pensei na história num apartamentozinho por cima de uma mercearia em Manhattan e achei que isso poderia ter, pronto, seria mais interessante do que ser tipo, João Vieira lançou umas canções e basicamente foi. Conseguias transformar esse viver por cima de uma mercearia trazendo para o universo da cidade do Porto? Será que se encaixava esse universo na cidade do Porto? Sei lá, eu vivo sempre noutro universo, eu vivo num universo paralelo da cidade do Porto, sempre vivi, acho eu, esta é a cidade onde eu vivo e eu adoro esta cidade, mas eu não posso dizer que em termos culturais tudo aquilo que eu faço são inspirados na própria cidade ou na própria cultura portuguesa, quer dizer, eu canto em inglês, escrevo em inglês, as minhas referências são bandas inglesas e americanas, a maior parte, até os meus realizadores de cinema, os próprios escritores, a própria, por exemplo, a própria ilustração é feita por um inglês, por isso, quer dizer, há muitas influências vindas de fora, por isso é um bocado difícil eu
esconder isso, porque isso são as minhas influências. Eu cresci desde miúdo a ouvir música cantada em inglês, o Bowie e todos os inícios do punk e do pós-punk são as minhas grandes raízes de influências musicais e nesse sentido acabo por estar sempre ligado, não consigo desfazer-me delas e acho que também estando agora hoje em dia a música é universal, não é? Não estamos fechados, quando editas um disco, o disco é editado para o mundo, qualquer pessoa tem acesso a ele e acho que cada vez menos interessa esta coisa de estarmos num país ou noutro. Aliás, a influência inglesa viu-se quando no teu trabalho de DJ, como DJ Keaton, acaba por surgir na Inglaterra, esse projeto que tu tiveste de DJ. Sim, portanto, sim, eu comecei como DJ em Inglaterra, onde vivi nos anos 90, na segunda metade dos anos 90 e regressei ao Porto em 2001, por isso eu trouxe um pouco dessas influências daquilo que se andava a ouvir em Londres na altura, as coisas que estavam a sair e que, pronto, passavam, que se ouvia nas rádios, que se via nas lojas de discos, que se ouvia nos clubes, e eu trouxe isso um pouco para cá, e depois os Ex-Wife, e depois a White House, e tudo isso vem influências de muito de coisas lá de fora, de bandas inglesas e americanas, sobretudo. Pegando nos anos 90 e no Wolf Manhattan, sai uma edição limitada de 200 discos, editados, curiosamente, também, ou vendidos na Rough Trade, uma editora também referência para quem gosta de música, sendo um projeto simples, sem camadas, também não tens planeado uma edição em cassete? Eu já pensei nisso, mas acho que se calhar tinha piada fazer uma cassete um pouco diferente do álbum. O álbum funciona como um todo porque é um jogo, não é? Não sei se ias falar disso, mas o álbum Gatefold, quando abres, é um jogo. Por isso, pus logo de parte a ideia de editar em CD, porque não iria funcionar, pronto, o jogo em ponto pequeno e seria um bocado complicado. A cassete eu acho que tinha piada, mas se calhar tinha piada mais ir buscar as primeiras demos com aquele som mais caseiro, sem ser de estúdio, e editar assim coisa engraçada. Mas eu acho que é importante neste momento focar-me no álbum, que saiu há 4 ou 5 dias, e não começar a ir por outros caminhos. Agora focar mesmo no disco e pronto, o disco está em digital e está em vinil e depois isso se calhar é uma coisa que pode ter piada mais para a frente. Tudo depende como o processo do disco, a aceitação do disco, tudo isso, como isso correr, é que depois pensarei nessas outras coisas. Estavas a falar há um bocado sobre o trabalho do Wolf Manhattan, que é um jogo. A história que é contada no disco acaba por ser um jogo ou é mesmo a vivência que esse tal personagem ou um teu alter ego teve durante estes 20 anos que viveste quase de outro mundo paralelo, isolado, e para criar este personagem? Como é que isso funcionou em termos de escrita? Eu acho que em termos de escrita eu desta vez foquei-me em fazer algo completamente ficcional, não ter qualquer, quer dizer, há uma música ali que tem umas referências minhas de coisas que realmente aconteceram, histórias engraçadas, mas a maior parte é inspirada em todas as outras pessoas, em personagens fictícios, em inventar histórias, é muito na base de observação, de observar as pessoas e a forma como elas comunicam, como elas estão, etc, ou às vezes ir a jantar à casa de uns amigos e conhecer esta personagem, ou ir a algum lado e ver não sei, tudo isso me influencia. E depois também a parte muito do cinema e da escrita do cinema, toda aquela narrativa, como as coisas são, como são criados personagens. O Woody Allen é uma figura presente sempre na minha escrita, porque eu gosto muito da forma como ele arranca as histórias, sempre coisas muito urbanas, são coisas muito citadinas, sempre relações entre pessoas, relações entre casais, muito à volta disso, relações amorosas. Eu gosto dessas coisas também, entre amigos, etc. Por isso as histórias dele andam muito à volta disso, não é? Não envolvem outras coisas, de terror, ou mistério, ou coisas assim, ou thrillers, são muito à base disso, quer dizer, há uma ou outra que escapa a isso. Mas eu acho que aqui a ideia era exatamente tentar criar algo de completamente ficção, não,
e o próprio personagem ser ficcional, as histórias, todas a cidade, etc. Tem ali referências na história de pequenos objetos de culto americanos, desde, por exemplo, a lata da Campbell's Soup, que é do Annie Orwell, até as sanduíches de pastrami, que são famosas em Nova York. Foram coisas que nós experienciamos, até os ex-wife, quando estivemos lá. Nós tocamos em Nova York, fomos 3 anos que tocamos lá e experienciamos coisas, e essas histórias às vezes ficam na cabeça, só que eu depois tento pegar nessas influências, pequenas referências, e criar coisas completamente novas, juntamente com filmes, com muita coisa que me inspira, desde ilustração, desde banda desenhada, graphic novels, todo esse universo. E eu queria que este disco não fosse só música, fosse toda uma linguagem de ilustração, a cinema, ao próprio espetáculo em si, e queria que fosse uma coisa muito rica nesses elementos todos. No fundo, uma viagem pela cultura mais alternativa, entre aspas, que se poderia encontrar. Uma cultura pop, urbana, alternativa, que passa muito por aquela coisa da ilustração, dos graphic novels, do cinema independente alternativo, daquela coisa dos clubes, daqueles teatrinhos pequenos, coisas mais underground. Quer dizer, é tudo esse, muito o meu universo, e basicamente nos sítios onde eu me sinto bem, e de certa forma esta coisa da pandemia, de ter parado um bocado e de começar a focar-me nas canções e fazer este projeto, levou-me um pouco a viajar no tempo e a lembrar-me de como eu gostava também desse universo dos clubes mais virados para o rock, das canções, não ser aquela coisa de música de dança, embora eu aprecie e continue a passar música de dança, mas que também aprecias de todo o lado de encontrar-se com os amigos nos bares e ouvir aquelas canções e tudo. Eu gosto disso, e acho que todo este disco, este processo fez-me viajar um bocado para essa altura, e fez-me, pronto, criei uma vontade de voltar um pouco a esse tipo de ambientes e de rotinas, se poderei dizer. Qual foi a música mais antiga que tu aproveitaste para incluir neste projeto que tinhas? Estranhamente, eu acho que a música mais antiga, não tenho a certeza, mas foi a Voices in My Head, que foi o primeiro single. Foi uma música que sempre esteve lá, até mais já organizada, quer dizer, mais em termos de produção, muito simples, mas já estava uma canção com princípio, meio e fim, e que tanto para Ex-Wife como para White House não servia, porque eram muito diferente daquilo que nós estávamos a fazer na altura. Quer dizer, quem ouvir agora o último álbum de Ex-Wife, por exemplo, e ouvir o Voices in My Head, são músicas realmente que eu acho que não tinham espaço naquele disco, e em White House muito menos, que não tem guitarras, é muito virado para a eletrónica. Por isso foi preciso criar alguma coisa de novo, e isso levou o seu tempo, e as coisas às vezes demoram até uma pessoa perceber como é que eu ponho isto cá fora e como é que eu vou fazer isto sem colidir, com os outros projetos. E a pandemia ajudou a isso, porque quebrou-se ali uma rotina de concertos, de ensaios, de estar com as pessoas, e houve o isolamento em que criamos sozinhos, e ao criar sozinho, por exemplo, Ex-Wife é uma banda em que criamos os 3 juntos, tornou-se um pouco mais difícil, e criei este disco. Falamos até do primeiro single, Voices in My Head, é uma música que acaba por ficar no ouvido. O próprio refrão incentiva as pessoas a ficar com aquela primeira parte, I hear voices in my head. É mesmo o objetivo, criar aquele buzz sonoro dentro da nossa cabeça quando ouvimos o Voices in my head. Sei lá, eu acho que nós todos temos vozes na nossa cabeça, somos um bocado, uns mais do que outros, mas todos temos vozes na cabeça que nos estão a deixar um pouco às vezes ansiosos, ou paranoicos, ou preocupados com coisas que não devíamos. E eu acho que isso tem piada, que escrevi sobre isso, sobre as vozes que nós temos na cabeça, que se calhar as pessoas, quem está de fora não sabe o que é que se passa na nossa cabeça, ou da forma que nós estamos de uma forma em público, mas realmente na nossa cabeça estamos de outra maneira, e às vezes, principalmente depois de toda esta pandemia e tudo isto, voltar a estar com as pessoas, voltar a sair cá para fora, se calhar as pessoas veem o mundo de uma forma um pouco diferente e têm vozes na cabeça, e eu acho que isso tem piada. Tu falaste há pouco do guarda-roupa, tu vais criar algum guarda-roupa, ou a personagem vai aparecer em palco disfarçada, ou é um João Vieira normal que vai aparecer em palco?
o guarda-roupa está no Instagram, não vai haver assim um choque quando as pessoas virem o concerto, porque no Instagram eu fui desvendando aos poucos o que é que poderia acontecer. Aliás, eu criei aqui com uma artista do Porto, que é a Madalena Martins, umas cabeças. O álbum tem uma ilustração de um ilustrador inglês que tem no público tem um palcozinho e no público tem umas personagens a assistir ao concerto, e eu criei através, pedi a essa artista, Madalena Martins, para fazer umas cabeças desses bonecos e fez, e estão no Instagram. Há também o fantasma, há tudo isso, quer dizer, não quero dar tudo porque, pronto, quero algum elemento de surpresa, mas anda muito por aí. Eu queria que o espetáculo em si fosse um concerto em que O visual também fizesse parte. como? O visual também fosse parte integrante do. Sim, e que se fosse quase uma coisa muito teatral, quase como numa peça de teatro se tratasse, quase como de um espetáculo de dança ou qualquer coisa em que as pessoas vão ver um espetáculo, que as pessoas estão maquilhadas para isso, estão com um guarda-roupa, nem sempre, mas muitas vezes estão, não é? E eu queria que fosse tratado de uma forma diferente, que houvesse algum distanciamento do público para quem está em palco, houvesse ali quase como quem está a assistir uma peça que sabe que quem está em palco não vai comunicar diretamente com o público, vai fazer uma peça. E eu achei que isso seria interessante, e depois de ter dar tantos concertos, seja como o White House ou como o Ex-Wife, em que havia uma abordagem em contacto com o público muito semelhante, e eu achei que porque não fazer uma coisa diferente, porque também, sei lá, porque também é bom variar, não ter ali uma fórmula e fazer sempre a mesma coisa, e achei que isto pode ser experimentar, pode até nem funcionar, mas eu quero experimentar e ver como é que funciona. Presumo que vai estar sozinho em palco. Não, Não. Então não vai ser o One Man Band Show. não vai ser um one-man band show, não. Pegando agora nos teus projetos, e principalmente White House, onde tens um conjunto de camadas eletrónicas para construir a música, portanto é fruto de um trabalho de sobreposição de camadas e de efeitos. Como é que olhas para aquele trabalho que fizeste em White House e agora o que é que achas, o que será o teu caminho de futuro? Não falando da banda Ex-Wife, pronto, que é mais a cumplicidade de outros elementos, mas o White House, que é quase também um projeto pessoal teu, como é que tu vês o futuro na tua carreira quase em nome próprio? Eu vejo o futuro a curto prazo. Isto foi o que eu aprendi. O que é que eu vejo a curto prazo? A curto prazo quer dizer, não, eu penso no futuro a longo prazo, mas penso os projetos a curto prazo, que é assim, agora estou neste projeto, estou focado nele, acho que tenho que estar 100% nisto e desligar-me um pouco de todos os outros projetos, mesmo porque, pronto, se quer fazer as coisas bem feitas, tem que focar em alguma delas. Não posso estar a fazer 3 projetos ao mesmo tempo, algum deles vai ficar sacrificado. X-Wife é relativamente fácil porque é uma banda que toca há 20 anos, é um trabalho de grupo, Já está as coisas ligada. muito Já está bem, é ligada. uma máquina muito bem liada, aquilo não custa nada, é muito fácil fazer X-Wife. White House é o one-man show com músicos contratados, já requer outros cuidados e outra dedicação de tempo e de trabalho de produção, em que Ex-Wife eu canto e toco guitarra, em White House é toda uma parte de eletrónica que tem que ser trabalhada. Por isso eu acho que agora o que é importante é que assim, pronto, White House tem 3 álbuns e um EP, tem 9 anos o projeto, Ex-Wife tem 20, tem 5 álbuns e um EP, agora tenho este projeto, vou me dedicar a isto, eu acho que é um bocado como se de um realizador se tratasse, em que está a fazer uma série de filmes, se calhar, por exemplo, sei lá, dando um exemplo, o Quentin Tarantino fez o Kill Bill 1 e o Kill Bill 2 e depois virou-se para uma coisa diferente, ou fez um género, um ciclo pronto, um ciclo de cinema, ou isso aqui é um bocado isso também, quer dizer, acaba por ser eu, são projetos meus, mas depois, ao criares um projeto novo, a grande vantagem é que não tens que adaptar as outras canções a isto, não é? Por exemplo, se eu agora fizesse isto, agora tenho que cantar aqui uma canção do White House no meio, ou uma canção do Ex-Wife, mas onde é que eu vou pôr e como é que vamos tocar isto? Aqui não, é algo novo, é fresco, está a começar, é diferente e por isso é nisto que eu estou focado agora. E depois logo se vê, eu acho que tudo depende, imaginemos que isto funciona bem, ou imaginemos que funciona mal, e depois também é a vontade do próprio, e eu quis despir um bocado as canções, cansei-me um bocado da parte da superprodução das coisas e quis virar-me um pouco para as canções, e eu acho que há muita música, demasiada produção e poucas canções. E eu quis-me focar nas canções agora.
Tu vais ter as primeiras apresentações agora no mês de outubro, primeiro em Lisboa e depois no Porto. Queres nos lembrar as datas? Sim, 28 de outubro vai ser na Galeria Zé Bois, em Lisboa, e 3 de novembro no CC Porto. Se não sabe, ou conheceu o CCOP, é ali relativamente perto do Coliseu, é para aí 2 minutos a pé. Exatamente, é uma sala intimista, que também é o que tu Sim, pretendes transportar para o público, é um ambiente sim, intimista. no, idealmente isto está pensado para tocar em salas em que o projeto funcione bem em termos de, pronto, tem que haver ali, tem que ser intimista, tem que ter uma espécie de um palco que funcione com todo este universo, a nível de luz, a nível de. Pronto, proximidade não pode ser uma coisa fria, não pode ser uma coisa industrial, tem que ter ali um ambiente mais acolhedor e eu procuro um pouco isso e acho que tanto o CCOP como a ZDB são duas salas onde o projeto funciona muito bem. Vai funcionar bem, espero eu. Deixaste o Porto para segundo lugar, por algum motivo especial, ou foi por questões de agenda? Não sei, não dei prioridade a nenhum sítio. Eu acho que, por um lado, se calhar o Porto ser em segundo até é uma vantagem, porque corrigidas no segundo, mas não é por aí. Eu acho que tanto faz. Pronto, eu queria tocar em Porto e em Lisboa, depois houve aqui organizamos as datas e se calhar disponibilidades das salas e tudo, e conseguimos coordenar as coisas assim. O Wolf Manhattan é um projeto que tu, como DJ Kitten, consegues ir buscar para um set? Não, não, mas não, porque é muito difícil, porque eu, como DJ aqui, tentou fazer uma coisa muito mais virada para a música de dança, para a house, para techno, para algumas coisas mais viradas para o hip hop e coisas assim, uma outra coisa de pós-punk, também lá misturado no meio, mas isto uma sonoridade muito crua e de rock que acho que não funciona. Se bem que outro dia fiz um DJ set aqui no Ferro, numa festa chamada Kick, que tem vários DJs, um deles o Boy Name Sue que me convidou, em que fiz um set inteiramente de rock, por isso eu acho que isto se calhar vai trazer também oportunidades de fazer sets de rock que acabam por ser relaxados e acabam por ser super divertidos e é uma coisa que eu gosto e que também tenho bastantes discos que dá pronto, para animar uma noite. Queres deixar algum apelo para as pessoas escutarem o Wolf Manhattan, para ir aos concertos? A antena é tua. Pronto, eu quero convidar as pessoas a ouvirem o disco é só meia hora, o disco do Wolf Manhattan, acho que é um disco que está bem conseguido, bastante variado, não tem momentos mortos, não tem momentos para ali para estar a encher chouriços, é um álbum de boas canções, com uma produção bastante minimalista e honesta, mas que eu acho que está muito bem, pronto, está muito bem feito, o André Tentuga produziu este disco, e queria convidar a ir ver os concertos, porque acho que os concertos vão ser muito especiais, vai ser pronto, uma oportunidade de ver em sala, que depois eu não sei quando é que voltam a surgir neste tipo de situações, neste tipo de salas, são salas escolhidas por mim para tocar, porque acho que tem a ver com o projeto, por isso é uma oportunidade para nos virem ver e ouvir o disco e ver as canções ao vivo e eu, pronto, prometo que vai ser uma noite animada e vai ser um concerto, espero eu, acho eu. Esperemos, espero também estar lá para Obrigado. conhecer pessoalmente o Wolf Manhattan, embora já te conheça a ti há muitos anos, mas conhecer também o projeto. João, olha, obrigado por este bocadinho Obrigado eu. e até uma próxima. Até breve.